Fala, dentista! Seja bem-vindo a mais um dia do nosso projeto nono semestre. Essa é a nossa nona aula do nono semestre. E esse é um projeto voltado para quem é recém-formado, para quem está no último ano de graduação. E a ideia é tentar tirar um pouco daqueles medos, daquela insegurança que a gente também já passou. Eu sou Juliana Rossi, eu sou dentista e protética há mais de 20 anos. E tô com a Nath, que é mestre especialista em periodontia. E a gente se juntou para te ajudar aí no seu início, nesse começo que é tão, dá tanto frio na barriga. O assunto de hoje é os meus primeiros passos para tratamentos estéticos. O que será que você precisa se atentar, ver? Como é que você pode começar a enxergar de uma forma mais fácil? Então a gente vai falar sobre isso. E no final a gente vai mostrar um caso, né? Porque aí eu vou mostrar um caso clínico do que eu fiz e como é que foi que eu enxerguei tudo aquilo que eu podia fazer pela paciente. E na verdade, a parte mais difícil não é ter a informação, é fazer, né, Nath? Gente, fazer a parte mais... Na verdade, Ju, eu acho que captar o desejo do paciente também é bem complicado. Então, Por exemplo. essa é a parte mais difícil, teoricamente, né? Que é subjetiva. Sim. Que você vai ter que conduzir o paciente, tal, falando dessa parte estética. Mas o que eu quis dizer, assim, da parte mais difícil, é mudar o hábito, o comportamento, que de uma forma geral na odontologia, o que eu vejo que acontece? Os profissionais, eles buscam sempre muito curso, né, se atualizar. Ele vai atrás de uma técnica, mas aí ele volta para o consultório e não faz. Não aplica. E não aplica. Por isso que eu disse, nesse sentido que eu disse que o mais difícil é fazer. Porque de repente você vai lá no curso, a pessoa fala, olha, faz desse jeito, porque aquela pessoa que fez, talvez ela já tenha experiência, talvez não. Tem curso também que a pessoa não tem experiência, só está passando conhecimento. Mas quando a pessoa tem experiência, ela aplicou, deu errado, deu certo. E aí ela está te mostrando. É verdade. Se você não colocar em prática, não fizer aquele passo a passo, aí você não consegue realmente mudar os resultados. Realmente. Se você não colocar em prática, você não vai conseguir mudar os resultados. E o curso tá lá para isso, né? Para te ajudar a fazer aquilo que você precisa fazer de uma forma melhor, mais rápida, né? Porque justamente foi isso. A pessoa testou, teoricamente, né? A pessoa testou para poder te ensinar caminhos mais práticos. Mas isso é uma coisa que acontece bastante com os dentistas. Mas eu aprendi assim, e daí vai lá no curso, vê um outro jeito, mas volta e não faz. Não E aplica. acontece também ainda comigo, porque quanto mais passa o tempo, a gente vai adquirindo mais experiência e tem uma vozinha que fala com a gente como se a gente já soubesse todas as coisas e que nem precisa mais conferir, né? Isso aqui eu já tô vendo. Mas, na verdade, se eu seguir o passo a passo, eu só ganho com isso. Porque imagina eu seguir o passo a passo, juntar com a minha experiência, com o meu olho que já está treinado, só vai ser melhor, né? Então, e por que eu falo com tanta propriedade disso? Que eu sei que as pessoas não seguem o passo a passo. Porque eu já dei o curso de mentoria, já falei exatamente as coisas que eu vou falar aqui hoje, falei mais do que isso. E o que acontece na prática? A pessoa comprou um curso, ela fez o curso, ela tem contato comigo, eu falo para ela fazer. E quando ela vai atender o paciente, eu falo, então, você tirou foto? Ai, não. Fez modelo? Ai, não. Ela não faz o passo a passo. E é isso que te limita nos seus resultados, né? Se você pegar aquilo, tá bom, então eu vou seguir o que o outro, porque se você se dispõe a aprender alguma coisa que a outra pessoa está dizendo, no mínimo você tem que se dispor a repetir, fazer aquilo que a pessoa está dizendo. Aí sim, se você achar que não faz sentido, beleza, mas você colocou em prática, viu o resultado disso. Esse é o maior desafio. Hoje que eu acabo ensinando mais do que era, né? Antes eu era totalmente clínica. Eu vejo que o maior desafio é eu conversar com essa vozinha, né? Sei lá, o diabinho que fica aqui, porque a pessoa não faz aquele passo a passo, então obviamente ela não vai ter os resultados, ela não vai conseguir mudar o resultado, porque ela continua fazendo como ela sempre fez. Mas é uma maneira, não é uma coisa muito inteligente você pagar um curso, fazer um curso e não reproduzir, não é? Não é, mas é comum. Porque senão é muito comum. É como se você estivesse perdendo dinheiro, né?
Você não e tá perdendo reproduzindo, tempo, então, além na do verdade- dinheiro, você está perdendo tempo. Exato. Então, assim, na verdade, quando a gente vem trazer alguma coisa, né, um conteúdo, a gente está passando a nossa experiência e quanto você puder colocar em prática é o que vai fazer a diferença. Não sou eu nem a Nath que vai fazer a diferença na sua Exato. vida. É você mesmo, de pegar esse conteúdo, tá bom, ela falou assim, então eu vou seguir assim e quero ver se eu tenho um resultado diferente. Então, eu fiz essa introdução para você se abrir, né? Porque eu vou te dar um passo a passo, mas você só... Porque a parte estética mais difícil de tudo, além dessa parte subjetiva de entender o desejo do paciente, o mais difícil de tudo é você enxergar. Por isso que é tão comum os dentistas falarem assim, não, mas eu não tenho paciente de estética. Não, esses pacientes que a Juliana tem, eu não tenho. E eu comecei a fazer faceta quando ninguém falava de faceta. Então, há 16 anos atrás, nenhum paciente entrava no meu consultório e falava assim, eu vim fazer faceta. Não existia isso. Então, como é que eu fiz para fazer faceta logo quando eu me formei? Então, eu tinha que enxergar. E para você treinar o seu olho, se você não tiver um método, uma forma de fazer isso, você não vai expandir a sua capacidade de enxergar. Você não vai expandir a sua visão para ver aquilo que muitas vezes está na sua frente. Né? O paciente está sentando na sua cadeira, ele tem desnível na gengiva, ele tem um longo eixo inclinado, ele tem algumas regiões anatômicas que você poderia adicionar alguma coisa. Quando eu falo de tratamento estético, eu não estou falando necessariamente de facetas, eu estou falando sobre pegar aquele sorriso e lapidar. E existem algumas formas de você fazer isso. Pode fazer com clareamento, pode fazer com adição de resina, pode fazer com ajuste na borda incisal. Então, é olhar para isso e pensar em deixar esse sorriso mais bonito. Porque é o frescor, né, da odontologia, é o que motiva muito o paciente fazer tratamento estético. Isso é outra coisa que precisa treinar muito, porque isso que a Ju falou é real. Eu, por exemplo, comecei recentemente a entrar nessa parte de fazer procedimentos estéticos, porque, na verdade, antes eu só fazia muita periodontia, né? E se você realmente não treina e não segue o passo a passo, você não vê. Porque vários casos eu vejo que eu não vi. Tipo, passo o caso, às vezes eu tiro foto, mas nem tô tirando foto por outra razão, que não era pra estética. Eu tô tirando, só fotografando o caso pra documentar pra pério, por exemplo. Só olhando, com meu olho voltado pra isso. Quando eu olho a foto do paciente novamente, depois eu vejo. E não vi. Por quê? Porque eu não fiz o que tinha que fazer. Então, essa parte de pegar esses passos e realmente treinar para você conseguir enxergar é algo extremamente importante para poder começar a fazer os casos estéticos. Sim, e é muito gostoso ver o quanto que você transformar de alguma forma o sorriso do paciente motiva esse paciente, né? Acho que ontem mesmo, atendi um nosso paciente, um paciente que a gente tem de pério, uma pério avançada, e eu fechei um black space que ele tinha e assim, o rosto do paciente se transforma e ele tá bem dedicado, até reforcei positivamente, falei, olha, parabéns, você tá realmente cumprindo. Então assim, é como se fosse um presente a estética para ele, né? Por isso que eu valorizo tanto e acho tão rico fazer isso pelo paciente. Porque é um incentivo muito grande para o paciente. Ele olhar no espelho e falar, nossa, que lindo. E ontem, quando eu dei, e foi uma coisa simples até, né? Eu fechei um black space entre os incisivos inferiores, porque ele já tem uma perdal óssea grande. E quando ele olhou no espelho, ele ficou muito surpreendido com aquilo. É isso que eu falo. Um caso de 10 facetas de porcelana é incrível, mas às vezes fechar um espacinho também, é tão né? incrível quanto. O paciente fala, nossa, mas que lindo! E na cabeça do paciente, meu Deus, se ela fez isso num espacinho, imagina se ela fizesse mais coisa. Então, realmente, isso ajuda a gente para tudo que a gente vai fazer na odontologia. E aí, para a gente começar a falar sobre tratamento estético, né, que acaba ficando atrelado à periodontia, todas as áreas da odontologia, você vai sempre começar com uma conversa com o paciente, né? Você vai entender ali o que o paciente precisa, você vai observar. E nesse momento, essa conversa com o seu paciente é muito importante que você extraia dele aquilo que ele precisa, mas além do que ele precisa, aquilo que
É um desejo que ele nem sabe que tem, né? Como é que eu vou saber um desejo oculto do meu paciente? Uma coisa que nem ele se dava conta. Devagarzinho ali na conversa você vai cada vez ficando melhor para entender um pouquinho mais. Quando ele estiver bem à vontade, é a hora que ele vai escapar alguma coisa que ele não gosta, né? E no momento da conversa, é muito importante você também observar o seu paciente falando, né? Observar, além do o conteúdo que ele está falando, o que ele valoriza, se ele valoriza dente, se você percebe que isso é uma prioridade na vida dele, se não é, né? O quanto que estética é importante para ele. Será que ele é um paciente vaidoso, não é? Se não é, o que será que está acontecendo? Então tem essa profundidade de entender o outro, mas também tem a observar o meu paciente falando. Porque nesse momento eu vou observar a dinâmica do lábio, eu vou observar o perfil do meu paciente. Será que o meu paciente tem a boca murcha? Será que o meu paciente é longo? Ele é classe 2? Ele é classe 3? Isso tudo na conversa. Eu já estou ali observando o perfil, para a gente já ir falando assim. E quanto mais eu consigo observar sem pôr a mão na boca do paciente, e a gente fala sobre isso sem colocar a mão, é mais incrível ainda, né? Porque o paciente acha que a gente tem a visão além do alcance. Gente, treine isso, real, porque eu vou contar uma história pra vocês. A Ju é minha mentora nessa parte de tratamentos estéticos, é ela que tá me ensinando a fazer aquilo que eu preciso fazer. E uma das primeiras pacientes que eu fui atender, eu ainda não estava tão treinada nessa parte, principalmente nessa parte de observar o paciente falando, a dinâmica do lábio, tudo, não, porque eu fiquei muito focada em captar o que ela queria para entender o desejo e não estava observando. E ela estava junto na sala, e ela estava lá, e eu conversando com a paciente, enfim, tentando tirar dela o que eu precisava de informação e tentar já valorizar o trabalho e tudo mais, enfim. E aí acabou esse primeiro atendimento, né? Que nada mais é do que essa parte da conversa, né? Nesses tratamentos estéticos. E aí acabou, a paciente foi embora, ela falou assim, você viu? Aí eu falei, viu o quê? O lábio dela é mais hiperativo de um lado. Eu falei, não, como que você viu isso? Ela falou quando ela tava falando. Ela tava falando e eu tava olhando do jeito que a boca dela mexia. E eu falei, nossa, não tava prestando atenção nisso, eu não prestei atenção nisso. Então, é muito importante pegar isso e captar. Porque, por exemplo, eu não tinha visto, ela já tinha visto, eu já tinha planejado várias coisas na cabeça dela e eu nem tinha visto nada. Eu tava focada em entender o que ela queria. E deixei as outras coisas de lado. Então, treinar é muito importante, porque se não treinar, você vai ficar focado só em uma coisa e vai deixar as outras coisas passarem e não vai ver. E aí, a hora que você for começar a fazer o tratamento, experimentar, você vai ver que vai ter algumas coisas que não vão funcionar tão bem. Por isso que é importante seguir o passo a passo, porque eu coloquei, beleza, a gente vai observar então o perfil, a altura do lábio quando o paciente sorri, porque a gente sempre tem que lembrar que o nosso sorriso, ele não pode estar bonito numa foto intraoral. Eu sempre pensei isso. O meu dente que eu faço, ele não pode ser bonito só o dente. O meu dente ele tem que estar bonito no contexto, no rosto do meu paciente. Então, com a dinâmica de lábio dele, com o contorno gengival, o quanto que o dente expõe, eu preciso deixar a pessoa mais bonita. Eu não quero deixar só o sorriso mais bonito. De repente eu faço um sorriso lindo, mas esse sorriso não está combinando com a pessoa. Então é muito importante seguir o passo a passo. E um dos passos a passos que é muito importante são as fotos. É tirar o máximo de foto que você puder. Um vídeo do paciente falando. Se de repente der essa escapada de putz, eu estava tão preocupada em entender o desejo que eu não vi o lábio. Você tem o vídeo do paciente falando, então, que você consegue consultar. Porque você vai ali estudar o seu paciente. Não é um curso que você vai fazer, você vai estudar o caso do seu paciente. Como é que acontece? Você não precisa nem saber nome, porque às vezes as pessoas se prendem muito a ser extremamente técnico. E como é que eu falo? Gente, não importa. Primeiro passo é identificar a mudança. E eu vejo que é muito fácil, por exemplo, uma pessoa que não é dentista
Se eu parar e perguntar assim para ela, fala para mim o que você vê nesse sorriso. Ela é capaz de falar de dente inclinado, de falar ali tá torto. Ela fala com a palavra dela, ela não fala com uma parte técnica. Então não adianta querer complicar, fala de uma forma simples. Tô vendo que ali tá estranho, aqui tá estranho, como o paciente fala. Se a gente parar para observar, o paciente ele tem uma visão extremamente detalhista. Ele percebe muitas diferenças e ele não é dentista. Então toda pessoa tem essa capacidade. E as fotos e o vídeo vai fazer muita diferença para que você olhe isso e consiga analisar depois que o seu paciente for embora. E os modelos também, porque ali no modelo é essa foto tridimensional na sua mão ali. Você vai pegar, vai falar, nossa, olha esse dente como ele é. Tô vendo que ali na foto dá para fazer tal coisa. Então é importante seguir esse passo a passo. E aí eu coloquei uma sequência de imagens que como que a gente vai conseguir, vai começar? Qual é o ponto de partida? Sempre é uma foto, né? Uma foto boa. Mas o que é uma foto boa? É com a máquina fotográfica, com a lente macro? Não, eu estou falando de uma foto enquadrada, né? Uma foto com o paciente com a orelha posicionada, a cabeça reta, nem para cima nem para baixo. Pode ser foto de celular, você está estudando seu paciente. Então, nessa foto, você vai começar a avaliar. E na foto do paciente, você vai descobrir muitas assimetrias, porque nós somos assimétricos. Um lado é diferente do outro. Pode passar. E aí nessa foto, quando você coloca lá no PowerPoint, em algum lugar que você consiga traçar uma reta, você vai começar a perceber, isso vai ficando muito mais matemático. O que está acontecendo, né, nesse paciente? Aí eu já consigo ver que, por exemplo, a linha interpupilar é inclinada, né, a maxila dela já vejo que é inclinada, a linha média está desviada. Por que eu sei isso? Porque essas retinhas que eu coloquei ali, essas linhas, estão me ajudando a enxergar aquilo que estava subjetivo. O que eu percebi ao longo dos anos? Que quando eu vejo algo que é assimétrico, parece que eu inclino a cabeça para deixar essa pessoa mais simétrica. A gente busca neutralizar essas diferenças. Então, quando eu trago isso para uma foto e realmente vou medir, agora eu estou transformando em matemática. E um sorriso bonito, a gente sempre vai buscar harmonia de um lado com o outro. Não precisa ser exatamente igual, mas a gente vai buscar colocar proporção, na mesma proporção. Então, por exemplo, um lateral pode ter uma bordinha mais redondinha do que o outro? Pode, mas ele está enquadrado numa proporção. E essa paciente, por exemplo, ela não tinha muita proporção. Pode passar? E aí a gente, além de olhar a linha interpupilar, agora eu vou olhar a linha da borda dos dentes, que é a linha do lábio inferior. Eu vou olhar a curvinha que ela faz com a linha da bordinha dos dentes. Por quê? Porque a bordinha dos dentes, normalmente, ela está em harmonia, ela deveria estar em harmonia com a linha do lábio inferior. Então, quando eu sorri, né, tanto que o central toca aqui o lábio. Olha lá, o da Nath também, mais ou menos. Não, mas olha lá, mas faz a curvinha, tá vendo? Do lábio inferior. Então, eu vou ter uma noção. Então, aqui, por exemplo, ó, essa paciente, ela até tem, eu não vou conseguir descer esse central dela até tocar no lábio inferior, porque ela é longa, a paciente é longa. Mas eu já sei que, por exemplo, no pré-molar, eu não posso aumentar mais do que isso. E que do lado direito, onde ela mostra mais a gengiva, eu poderia até subir esse pré-molar. Então, agora, primeiro eu estou entendendo. Não adianta eu moldar e mandar o modelo para o protético, fazer o enceramento, se eu não estou nem entendendo o que esse sorriso precisa. O que esse sorriso está me contando? Então, beleza, eu preciso, se eu não posso descer o central, porque o central dela já está bom para ela, né? Um dente já grande. Então, eu deveria subir o pré-molar. É por esse ponto de partida. Pode passar, gente. E aí aqui, ó, o longo eixo do dente, que é como se fosse uma linha imaginária lá do comprimento inteiro do dente, também vai me orientar muito para saber o que está acontecendo nesse dente. A gente pode ver que nessa paciente do lado esquerdo dela, ali o lado do 24, 25, está inclinado para dentro. Então eu tenho vários, o dente 11 está com um posicionamento bacana do longo eixo, só que o 21 está inclinado como se fosse o 11. Na verdade, ele deveria estar na outra inclinação, né? Convergindo para incisal, que aí forma um V ali, aí ele fica bem posicionado.
Porque de um lado os dentes vão convergir como se estivesse indo para a linha média e do outro lado também. Aí fica bem posicionado os dentes no arco. E isso também vai refletir num sorriso bonito. Então aqui eu estou buscando informação desse sorriso. Eu estou juntando, eu estou analisando, estou traçando. E aqui é como se fosse um desenho, né? Eu risco, rabisco, eu faço o que eu quiser. Quando a gente faz isso, a gente começa, por exemplo, aqui, que eu coloquei essas retinhas cor-de-rosa, que é para ilustrar o longo eixo do dente. Você entende que a hora que eu traço essa reta e coloco ela ali, essa reta tá me treinando a enxergar o longo eixo do dente. Eu tô criando memórias na minha cabeça das inclinações do dente. Por quê? Ela é uma reta. Eu tenho um dente. Se eu for colocar no meio do dente, como se eu estivesse imaginando a raiz, essa reta vai parar numa posição. Então eu vou olhar para aquilo e vai falar, nossa, isso é inclinado. Eu crio memórias que vai me dizer, esse dente está inclinado. E assim eu vou memorizando coisas que quando eu olhar novamente um sorriso, vai ficar mais fácil eu enxergar isso. Então quanto mais foto eu analisar, mais fácil eu vou enxergar na boca do meu paciente. Agora eu faço uma pergunta, quanto custa fazer isso? R$0, né? Porque, por exemplo, você tirar uma foto, colocar lá no Google Docs, na apresentação, e riscar só para você analisar essa foto, não custa nada. Mas você ganha muito, porque você vai treinando a sua visão para enxergar esses detalhes. Pode passar? E aí, eu ainda tenho a possibilidade de criar uma régua dentro do PowerPoint. Essa régua, isso é uma forma muito simples, tá? Você não precisa de software nenhum, não tô falando de nada de tecnologia, nenhum equipamento você precisa. E essa reguinha eu consigo calibrar ela para a vida real. Então eu consigo medir o dente da paciente, saber quanto ela tem. E aí sim eu vou, beleza, ali o dente 12, vou falar com a periodontista que precisa fazer uma plástica gengival, ó, tem desnível. O que está acontecendo nesse desnível? Essa paciente tem a maxila inclinada, por isso que o sorriso parece torto. Mas olha o lábio dela, olha a curvinha do lábio do lado direito, que é ali do lado do dente 12, 13, 14, 15. Olha como o vinco é mais forte. Então eu fui treinando a minha visão. Quando a gente sorri, a gente sempre vai fazer um vinco. E normalmente a pessoa tem um vinco mais forte do que o outro, que é onde a mobilidade dela é maior, ela sobe mais um lábio do que o outro. Mas você poderia dizer assim para o seu paciente, mas aí é seu lábio, eu não tenho nada a ver com isso, não é verdade? É o lábio do paciente. Mas o que eu posso fazer com o sorriso dele para eu fingir que isso não existe, então? Então, por exemplo, aqui, ó, o dente 14, por exemplo, o dente 24 e 25 dela, o contorno da cervical tá alinhado com o lábio superior dela, certo? Tá no nível ali. O 22, ele tem um excesso de gengiva, poderia fazer uma plástica gengival ali. O 21, para mim, não mexeria, mas do 11 até o 15 mexeria. Então, eu vou subir essa gengiva. Acontece que se eu só subir a gengiva do lado de lá, eu vou deixar aqueles dentes mais longos do que o dente de cá. Então, eu posso subir também a borda incisal. Só que eu só consigo deixar a coisa complexa quando eu começo a estudar o sorriso do paciente. Então, esse é um sorriso que a gente tem vários detalhes. Por exemplo, ó, nessa foto, eu consigo ver a distal do dente 23. O que isso me sugere? Esse canino, ele tá inclinado, ele tá girovertido. Eu tô vendo a distal. Num sorriso de frente, eu não deveria ver a distal do canino. Porque o canino é a esquina da boca. Então, a distal dele já tá... Ele tem uma forma de um chapéuzinho, então a distal dele tá pra dentro. E assim eu vou treinando a minha visão. Pode passar. E aí, dentro da apresentação, do PowerPoint e tal, a gente consegue fazer essas curvinhas de dente, né? Esse formatinho. Tem uma ferramenta curva que também você vai ficando melhor com isso. Quem fez esse desenho fui eu, eu não peguei de nenhum lugar. Peguei um dente bonito, copiei lá e guardei esse formatinho. Porque eu também quero coisas práticas no meu dia a dia, não quero ficar sofrendo um monte. E depois que eu fiz uma vez, eu consigo usar esse contorninho. Pego esse contorninho e coloco na próxima foto. O que isso vai me confirmar? Pode passar. Lá, vai me confirmar onde eu deveria mexer. Por quê? Por que esse contorninho desse dente é legal? Porque eu peguei um lado, eu copiei, colei e inverti. Então, o que ele está me dando? Se é a cópia, isso está me dando proporção.
Ele está dizendo, ó, esse central está do mesmo tamanho do outro central. Nem sempre a gente vai conseguir trabalhar dessa forma. Às vezes não é possível por causa do posicionamento do dente, nada disso. Mas assim, se esse é o ideal, beleza. Se eu não conseguir chegar ali, será que se eu chegar em 80% já não vai ficar super legal? Então eu tô ali estudando o passo a passo desse sorriso, né? Eu tô, mas aqui o que eu fiz com o paciente, hein? Nada, eu não vendi nada pro paciente, só tô estudando. E assim eu vou treinando a minha visão para depois falar assim, beleza, então aqui poderia fazer uma plástica gengival. E assim a gente seguiu. Com essas informações, o que eu fiz? Fiz o enceramento diagnóstico. Então a primeira foto da esquerda é a foto dela como ela é, aí fiz o contorninho na foto, e a foto da direita é a foto dela com o mocap. Ela não tinha feito nada ainda, ela nem tinha cortado a gengiva. Mas o que eu fiz? Esse é o ponto mais incrível de poder experimentar algo no paciente antes de fazer. Imagina o tanto que eu facilito a vida do periodontista quando eu faço isso, né? Porque é baseado no planejamento. E aí, quando a paciente vê uma foto como essa, ela vai querer. E se você prestar bastante atenção, no dente 13, 14, 15, na bordinha dele tá meio pretinho, tá meio escuro. Por quê? O meu enceramento diagnóstico não ficou até a ponta do dente dela. Por que não ficou? Porque esse dente precisa subir. Então eu fui lá, depois que eu coloquei o mocap, eu pintei a pontinha do dente dela de preto. Porque eu não queria que ela tivesse a imagem daquele dente mais baixo. E aí tirei a foto. Então, beleza, esse aqui é o planejamento, olha que legal, se a gente chegar aqui nesse resultado, olha que incrível. Se eu não tivesse analisado todas as fotos da paciente, provavelmente eu poderia ter feito uma plástica gengival ali no 12 e no 22, onde que grita mais os meus olhos, poderia ter feito faceta e continuaria com o sorriso inclinado. Isso é muito comum da gente ver, já viu na internet? Muito, isso sempre, a gente normalmente tende a reproduzir a inclinação. O paciente tem o sorriso inclinado, aí ele fica com faceta inclinada. Então, por isso que é importante estudar, entender. Se eu tenho um dente inclinado para cá e eu preciso inclinar ele para cá, o que eu tenho que fazer na forma anatômica desse dente para fazer chegar nesse objetivo, né? Pode passar? E aí a foto realmente, ela com as facetas instaladas na boca, depois que finalizou. Então a foto inicial de como ela começou e como ela terminou. Só que isso só é possível baseado em medidas. Se eu tivesse feito só visualmente, eu poderia ter feito um trabalho bacana também, mas eu não sei se eu ia ser tão assertiva, né? Se a minha visão vai ficando melhor, beleza, mas quando eu estudo e olho o modelo, então eu sei que cada milímetro vai ser importante para eu realmente desentortar o sorriso da paciente, né? Que aqui era possível, não era um caso muito absurdo de ortodontia, então era desinclinar algumas coisas, mudar algumas refrações de luz para deixar o sorriso dela mais harmônico. Como a próxima foto, pode passar? Desse caso aqui também, olha lá, o paciente também tinha poucas desarmonias, mas tinha uma gengiva um pouquinho mais baixa e eu fiz a mesma coisa que eu fiz com ela. Qual o processo? Igualzinho. Peguei a foto do paciente, fiz a reta. O mais difícil, por isso que eu falo que é o mais difícil. O mais difícil é porque a parte mais importante de um resultado estético super legal é o bastidor. É aquilo que não tem glamour, que você não vai, né? Você tá ali estudando, você tá medindo, você tá fazendo enceramento, você vai lá, não, ainda não tá bom ainda, eu vou fazer de novo. Então, é a parte de estruturar a ideia, de pensar como fazer para você colocar na boca do paciente com o mocap. Esse caso é um caso que o dente é grande, então eu tinha muito risco de colocar um mocap e o paciente odiar, porque quando o dente é grande, se eu colocar muita cera, o paciente entra em pânico com aquilo, né? Ele fala, tá feio, isso não tá legal, não tá bonito. Então essa é a importância de saber onde você coloca, aonde você tem que colocar a cera, para você conseguir mostrar para o paciente e o paciente achar isso bonito. A partir daí, quando você começa a conseguir enxergar, aí sim, agora você vai falar, tá bom,
para esse resultado, o que eu preciso fazer? Então eu tenho que fazer a plástica gengival, eu tenho que fazer ou faceta de resina ou de porcelana, eu posso fazer acréscimos de resina. Esse paciente mesmo, eu dei 4 orçamentos para ele. Ele podia fazer clareamento com um acréscimo só no central, ele podia fazer clareamento e acréscimo em alguns dentes, ele podia fazer faceta de resina, ele podia fazer faceta de porcelana. Entende que você olhar para o sorriso do paciente e tentar melhorar esse sorriso, deixar esse sorriso mais bonito, não tem nada a ver com o tipo de serviço que você vai oferecer. Não tem a ver com isso. Tem a ver com como eu posso deixar aquilo mais bonito. Vamos pensar, eu estou em uma sala, eu quero decorar essa sala. Não tem nada a ver ainda. O que eu posso fazer então para deixar isso aqui bonito? Ainda não estou preocupada se vai ser porcelanato ou vinílico. Não, eu primeiro quero ver como eu vou decorar, o que eu quero mudar. E depois sim vem os materiais. Acontece que às vezes as pessoas invertem, né? Elas pensam em tratamento estético, faceta e confunde muitas coisas. Então o primeiro passo você vai conversar com o paciente. Você vai avaliar o seu paciente. Então, assim, tô começando, mas eu não sei fazer nada, eu não sei colocar nenhuma resina na boca do meu paciente. O que você poderia fazer para te ajudar a ficar um pouquinho melhor? Primeiro, entender que você não vai sair de 0 a 100. Você não vai pegar o primeiro caso e fazer bem feito. Esse é um dilema que a gente vive eterno, parece. Porque até hoje eu tenho que falar, é mesmo, Nath? Não consegue? Olha, queria nascer sabendo. Porque é um dilema que a gente gostaria mesmo de fazer o primeiro, lindo, perfeito, mas não é assim que acontece. Né? Se você for começar a praticar, sei lá, um esporte agora, você não vai ser campeão agora. Então não espera isso do primeiro. Se você está começando agora, pega e tira foto de todo mundo da sua casa. Faz vídeo dessas pessoas. Molda essas pessoas. Você vai começar a olhar ali, vai falar, caramba, olha, aqui é inclinado. Você vai perceber, principalmente as pessoas que você mais convive. Se você tirar uma foto, eu te desafio agora, a você tirar uma foto com uma pessoa que você convive bastante. Pode ser pai, mãe, namorado, marido, quem for. Você convive bastante com essa pessoa. E aí você fala assim, posso tirar foto? Aí você tira a foto de frente, de perfil, tal, guarda essas fotos e faz um modelo da boca dela. Eu te garanto que você vai ver coisas e falar assim, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Porque visualmente, ali numa visão direta para a pessoa, você não vê defeitos que você vai ver na foto e que você vai ver no modelo. Não, e o treinar a visão também. Porque meu marido já conhecia, já via todos os dias, até eu começar a treinar a minha visão, eu não via. Assim, eu via que tinha um diastema, mas não. Entendeu? Aí quando eu comecei a olhar mais, quando eu comecei a treinar isso e olhar mais, eu falei, nossa, olha isso. Antes não tinha visto nada. Então, assim, pensando em odontologia estética, independente do qual tratamento que você vai fazer, né? Se você pretende deixar o sorriso do paciente mais bonito, você vai precisar seguir esses passos. Então, você vai tirar foto, você vai fazer o vídeo do caso do seu paciente. Esse caso que eu mostrei, até esse último caso, e o primeiro caso que eu mostrei é um caso complexo, é um caso que tem tudo ali. Por que eu trouxe? Porque tem gengiva, tem inclinação, tem tudo, para mostrar para vocês que a gente vai enxergando devagar várias coisas nesse sorriso. Então, você vai moldar, vai tirar foto, vai moldar, e ali no modelo de gesso, eu já tive vários pacientes que eu achava bonito o sorriso, e quando eu pegava, mesmo depois de anos de formada, e quando eu pegava o modelo de gesso, eu falava, nossa, mas que dente feio, mas tá bonito quando eu olho. Porque o modelo de gesso, ele mostra muitas coisas diferentes, ele é sólido, ele é opaco, então a visão que você tem ali é muito diferente daquela que você tem direta. Você quer ver uma forma de você enxergar mais defeitos numa pessoa também? É você olhar essa pessoa, o reflexo dela no espelho. Porque a visão direta é uma. Quando você olha, faça esse exercício também aí em casa. Pega uma pessoa que você convive bastante e olha ela no espelho. Fica vocês dois na frente e olha ela no espelho. Você vai ver que você vai ver um nariz torto, uma sobrancelha mais alta, que você não vê olhando ela diretamente. Então eu penso que, eu não sei qual é o estudo científico disso, mas eu penso que quando a gente olha diretamente uma pessoa, a gente acaba neutralizando essas diferenças.
E aí eu cheguei à conclusão na minha cabeça Verdade. que eu para as pessoas sou mais bonita do que eu vejo no espelho. Porque, por exemplo, a gente quando se olha no espelho é a imagem refletida que eu veria de você. Então você tá olhando as suas assimetrias, mas eu quando tô te olhando diretamente não. Então tem muita diferença. Pode fazer esse exercício que vocês vão ver. Porque quando eu me dei conta disso, eu falei, caramba, eu me lembro que eu via a sobrancelha do meu pai muito torta e eu olhava assim e falava, ué, mas não tá, que esquisito. Por quê? Porque a minha visão estava ampliando e eu estava começando a perceber que tinha mais do que aquilo que eu via. Então, com certeza, os pacientes, independente da condição econômica do paciente, né, porque é outra objeção, o consultório que eu trabalho, o bairro que eu vou atender, mas o paciente da faculdade, mas o paciente do curso. Não, independente disso, sempre tem um sorriso que pode ficar mais bonito, né? Ou com acréscimo de resina, sempre a gente consegue deixar esse sorriso mais bonito. E o mais difícil, como eu falei no começo, o que vai ser? Você praticar esse passo a passo, né? Que aí depois que você começa esse passo a passo, de estudar a foto, aí sim você vai colocar lá o modelo de gesso no articulador, que é outro passo super legal para você continuar nessa linha de analisar. Aí sim você vai partir para um enceramento, porque o que adianta você ir para um enceramento se você não sabe nem onde colocar a cera, aí coloca um monte de cera, vai colocar na boca do paciente, vai ser uma catástrofe, vai ficar chateado, né? Porque vai ficar feio o mocap. Fazer enceramento não significa fazer um mocap bonito. Não tem nada, eu já fiz vários mocap muito feio. E o mocap muito feio, o paciente nunca mais quer colocar um mocap na boca. Que ele acha muito feio mesmo, e porque ficou feio mesmo, né? Fica aquela coisa tudo unida, parece piadinha, né, com o paciente. Então essa é a importância de enxergar, de ter calma. Não adianta você querer sair correndo, né? Querer fazer um negócio do dia para a noite e não analisar o seu paciente. Porque é muito importante fazer toda essa análise do paciente e realmente virar caçador de defeitos. E o contorno gengival e a periodontia, ela sempre está muito associada aos tratamentos estéticos, porque é muito comum a gente achar desnível gengival, não só sorriso gengival, desnível mesmo, um lado mais alto do que o outro. E às vezes o paciente nem vê isso, né? Não, normalmente não. Até você apontar. Até você apontar. Depois que você aponta. Eu lembro de uma vez que eu peguei um paciente aqui, fiz a moldagem e aí comecei a fazer enceramento. Comecei a fazer da minha cabeça. Obviamente, eu tinha olhado a foto, já tinha visto as coisas que eu precisava fazer e tal, mas comecei a fazer. Aí a Juliana sentou e falou assim, você realmente olhou a foto direito? Vem cá, porque eu comecei a fazer o enceramento e não tinha prestado muita atenção, eu acho, no que eu tava... não tinha prestado muita atenção no que eu tava fazendo. Aí a hora que ela falou, que ela sentou e falou, vamos ver. Aí a gente fez um planejamento da onde acrescentar, como acrescentar, em que região fez. No caso desse paciente, ele precisava fazer gengivoplastia, né? Então a gente fez o contorno da onde, teoricamente, a gente queria com o lápis no modelo de gesso para depois acrescentar a cera. E aí eu percebi que tudo que eu tava fazendo estava errado. Toda a cera que eu tava colocando antes estava tudo errada. Eu tive que tirar tudo e fazer tudo de novo. Então é muito importante não pular nenhum passo e fazer exatamente tudo certinho, bonitinho, porque senão a chance de ter algum entrave aí no meio do caminho é grande. É isso aí. E quando você for fazer então as suas fotos, o seu modelo, eu vou deixar esse canal aberto aqui, você pode me mandar direct ou pode fazer stories, me marcar. Eu quero acompanhar isso, quero te ajudar real, né? Porque esse projeto é mais do que só ficar aqui dando uma aulinha. A gente quer muito mais do que isso. Sim. A gente quer realmente fazer diferença na sua vida. Então, quando você for tirar foto... tirou a foto errada, não tem problema. Eu tirei 1 zilhão de foto errada na minha vida. Isso aqui é tudo fruto de um caminho que tiveram muitos erros também. Então, eu te ajudo. Eu vou falar, olha, põe a câmera assim, olha, faz assim. Eu te ajudo nessa caminhada e vou te mostrar. Porque hoje eu vejo que eu enxergo coisas que as pessoas não enxergam. Eu vejo coisas. Por que eu sei? Porque eu tô dentro de um laboratório de prótese e às vezes eu pontuo coisas que eu sei que as outras pessoas não viram. Ou dentro do consultório também. Às vezes até com a Nath, fala, você viu aqui? Poxa, eu não tinha visto. Então minha visão ficou muito treinada. Mas por quê?
por conta de toda essa repetição, né? De fazer casos estéticos, mas não só repetir igual um macaco treinado. Repetir pensando, tá, mas o que não ficou bom? Por que não ficou bom? Eu sou capaz de ficar olhando um dente natural e ficar pensando o que ele tem que ele fica natural e o que um dente que não é natural tem que não fica natural, né? De olhar todas as inclinações. Eu cheguei a ponto de, beleza, o ângulo distal do lateral é arredondado, né? Porque os incisivos, o ângulo mesial é mais quadradinho. Mas ele não é arredondado só na borda incisal, ele na incisal, mas por vestibular ele começa a ficar inclinado. Então eu fico buscando pequenos detalhes, porque chega uma hora que são esses pequenos detalhes que vão fazer diferença para você sair daquele sorriso que tá mais artificial para um sorriso natural. Isso nunca vai acabar, essa minha busca por cada detalhezinho que o dente natural tem. E na verdade eu aprendi a me apaixonar, ao invés de ficar me maltratando, de que eu não consigo fazer, é um desafio para mim. Não consegui ainda, mas o que mais eu tenho que fazer? E aí eu acabo me divertindo fazendo terapia com os casos de odontologia estética, porque eu vou lá, tiro foto, faço ensinamento, coloco na boca, vejo onde não ficou bom, o que eu preciso arrumar, e aí é bem gostoso. E o paciente, quando ele vive uma experiência assim com o mocap, um mocap feliz, né, um mocap que deu certo, ele não esquece. Isso motiva o paciente a fazer todo o tratamento que ele precisa. Certo? Motiva até que os periodontistas agradecem, porque eles sofrem para motivar o paciente, e isso motiva demais. Puramente sem nenhum tratamento estético, é difícil convencer o paciente a fazer uma gengivoplastia. A não ser que ele tenha um sorriso muito gengival, que incomode muito ele, que a vida inteira ele foi zoado, aí dá. Senão é muito difícil, muito complicado. É isso aí. Era isso que eu queria contribuir com vocês, com essa visão. Então, quando vocês forem tirar a fotinho de vocês, pode marcar, mandar no direct. Obrigada pela atenção de vocês. Aproveita, curte o vídeo, compartilha, ajuda a gente nesse projeto, porque é um projeto com muito carinho. A gente realmente quer fazer a diferença e ajudar as pessoas nesse começo que é turbulento e foi pra gente também. E a gente quer virar pessoas que vocês podem se apoiar e pedir ajuda. E deixar menos turbulento, né? Deixar mais simples e mais fácil para vocês seguirem aí o caminho de vocês. Isso aí. Obrigada, pessoal. Até o próximo dia do 9º semestre. A gente te espera lá.